Olha, hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias, assim, revolucionárias e, para ser bem sincero, bem polêmicas, de um livro de 1956, Os Mistérios Maiores, do autor Samael Aun Weor. A promessa desse livro é enorme, sabe? Ele se propõe a revelar verdades que estariam ocultas sobre a espiritualidade, a queda da humanidade e qual seria o único caminho de volta. E olha, logo de cara o tom já fica bem claro. O próprio prefácio do livro não alivia, não mede palavras. Isso aqui não é uma mensagem do tipo todos os caminhos levam a Deus, não. Pelo contrário, é um alerta bem direto, uma declaração de que a grande maioria dos caminhos espirituais, pelo menos na visão do autor, está completamente errada. Então, o que a gente tem em mãos é uma obra gnóstica, mas do século XX. Para quem não está familiarizado, gnose, historicamente, é sobre ter um conhecimento, direto, sabe, revelado, dos mistérios divinos. E é exatamente essa a proposta do livro. Ele afirma que vai revelar uma história secreta sobre Jesus, sobre a humanidade e até sobre a própria natureza da realidade. E só para a gente se situar, né, o autor, Samael Aun Weor, nasceu na Colômbia e começou a publicar esses trabalhos lá por meados do século XX. O primeiro livro dele, O Matrimônio Perfeito, já causou um rebuliço danado na época, mas foi com Os Mistérios Maiores, de 56, que ele realmente detalhou a cosmologia e as práticas que são o coração do movimento dele. E o ponto de partida de toda essa cosmologia é uma reinterpretação assim radical da história de Gênesis. A versão que o livro apresenta é bem diferente daquela história tradicional da maçã no jardim que todo mundo conhece. A redefinição do que é o Éden é a peça-chave de tudo. Segundo o texto, o Éden não foi um lugar histórico, um jardim físico no passado. Seria, na verdade, uma dimensão, um mundo etérico. E a porta para entrar e sair do Éden? O próprio sexo. Só isso já muda completamente a base de toda a história. E essa distinção é super importante para entender o resto. O livro fala de duas humanidades. De um lado, o homem edênico, que vivia lá em harmonia no paraíso. Do outro, o homem luciférico, que seria, bom, a humanidade de hoje. E a diferença entre os dois, a queda não teria sido por comer uma fruta, teria sido o ato de derramar o sêmen. Segundo o autor, foi isso que apagou a nossa luz interna e nos expulsou do Éden. Então, se a queda foi um ato sexual, a lógica que o livro apresenta é que o caminho de volta também precisa ser. E é aqui que a gente entra na prática central e, sem dúvida, na mais controversa de toda essa doutrina. Essa prática tem um nome, o Grande Arcano, e olha, é bem importante notar que o texto é muito específico sobre isso. Ela só pode acontecer entre o marido e uma esposa, num casamento que seja, vamos dizer, legitimamente constituído. Os passos, do jeito que são descritos no livro, são bem diretos. Acontece a união sexual normal, mas o casal se retira antes do orgasmo para evitar a ejaculação. O objetivo declarado aqui não é o prazer físico, e sim uma espécie de transmutação. A ideia é transformar a energia sexual em energia espiritual. E seria isso que supostamente reacenderia aquela luz interna e permitiria a volta ao Éden. Mas não é só o Grande Arcano. O livro também ensina outras técnicas. E o objetivo delas é bem claro: permitir que a pessoa verifique essas realidades espirituais por conta própria, sabe? Em vez de só acreditar por fé, a ideia é ter a experiência direta. Aí entram coisas como, por exemplo, métodos para fazer uma viagem astral consciente, sair do corpo de propósito. O uso de mantras específicos como Lá e Ra, para ajudar nesse processo. E tem até uma habilidade chamada estado de Jinas, que seria a capacidade de, olha só, colocar o próprio corpo físico nos mundos internos, o que permitiria levitar ou atravessar paredes. E até os sonhos são vistos de outra forma, não como fantasias, mas como experiências reais no plano astral. E é aqui que a nossa análise chega no ponto talvez mais desafiador. Porque essa doutrina não se apresenta como um caminho entre tantos outros. Não. Ela se posiciona como o único caminho. E com isso, vem críticas assim super severas a todas as outras escolas e religiões. Então, a pergunta que fica é: como é que o livro enxerga as outras tradições espirituais? Bom, a resposta é direta, dura e não deixa margem para interpretação. A lista de grupos que o livro condena é enorme. Basicamente, qualquer organização que vier à mente, seja Rosa Cruz, Teosofia, Centros Espíritas, o próprio catolicismo, o protestantismo, a regra é clara: se não ensina o que o autor chama de o Grande Arcano, é classificada como sendo do abismo. E essa citação que está na tela, nossa, ela ilustra o tom perfeitamente. Não existe meio termo aqui.
A linguagem é forte, é direta e basicamente descreve todas as outras escolas espirituais como se fossem armadilhas perigosas, só que disfarçadas de um jardim bonito. E para a gente ir concluindo, o caminho que o próprio livro apresenta não é descrito como algo fácil, muito pelo contrário. Ele é chamado de o caminho do fio da navalha, o que já dá uma ideia, né? É uma jornada de exigências extremas e, segundo o texto, para pouquíssimas pessoas. E para reforçar essa ideia de que é um caminho super seletivo, o livro joga um número que é impressionante. Ele afirma que, na nossa era atual, supostamente apenas uma alma em 1 bilhão consegue completar o que eles chamam de iniciações maiores. E isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão final. Sem entrar no mérito de julgar se as afirmações são válidas ou não, só o fenômeno de uma doutrina que se declara como a única verdade já nos faz perguntar: o que essa necessidade de ser exclusivo revela sobre a própria dinâmica da fé, da certeza e da nossa busca como seres humanos por respostas definitivas?